Olá, boa noite. Aí começando mais uma live. Tudo bem com você? Como que foi aí a sua quinta-feira? Tudo jóia? Espero que tenha sido uma quinta-feira muito produtiva. Uma quinta-feira com muitos proveitos. Bom, boa noite para quem está entrando. Seja muito bem-vindo, tá? Meu nome é Tatiane Lavelli. Eu falo para empresários e a live de hoje que eu tô trazendo aqui para vocês é 10 armas secretas para você eliminar da sua vida de vez o desânimo, gente. Bom, vão me posicionando se vocês que estão entrando aqui têm uma empresa, apesar que o conteúdo ele serve para todos, mas é mais direcionado para empreendedores. Bom, primeira coisa, quando é que o desânimo aparece aí na vida, né, do empreendedor? Geralmente na fase inicial, em que ele se vê ali com uma série de situações para resolver, ele não tem uma perspectiva positiva do seu empreendimento, ele foca somente naquele resultado inicial, que são, geralmente, tá? A falta de vendas, né? De repente ele fica sobrecarregado, por quê? Porque ele está aprendendo a lidar ali com todo tipo de situação, né? Quando ele está iniciando, ele não tem ainda a sua, como que eu vou dizer, cada área da sua empresa estruturada, ele não tem. Então o que ele faz? Ele acaba abraçando todas as áreas para poder levar o seu empreendimento, né? E ele acaba levando realmente o empreendimento, como a gente fala, levando nas costas, né? E aí o que acontece? Por ele ser multitarefas, ele acaba não tendo resultado. Uma das coisas, depois eu vou falar aqui mais para frente, o empreendedor, para que ele possa fluir, boa noite para quem está entrando, seja muito bem-vinda, tá bom? Para que ele possa fluir, ele tem que se concentrar em apenas poucas tarefas. E aí você vai falar, Tatiana, mas como que faz essa mágica, né? Existe uma forma, sim, de ser trabalhada, porém precisa ser trabalhada, tá? Não é algo que acontece do dia para a noite, né? Eu vejo muitos empresários falando de sucesso, de riqueza, de prosperidade, mas eu nunca vi empresário falando. Boa noite para quem está entrando, seja muito bem-vindo. Então, eu nunca vi um empresário falando de quanto tempo que ele demorou para que ele pudesse ter o retorno, para que ele pudesse realmente estabilizar o seu empreendimento, né? Então vai um tempo, não é assim, a coisa não acontece da noite para o dia. Boa noite para quem está entrando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também, tá bom? Obrigada aí pela presença na live de hoje. Eu estou falando aqui as 10 armas secretas para eliminar de uma vez por todas, gente, o desânimo, né? E como eu estava dizendo, quando o empreendedor ele tem aquele início, ele não vê resultado, ele não vê, muitas vezes ele não tem uma quantidade de vendas favorável, desculpa, muitas vezes ele não tem aquela quantidade de vendas, então ele acaba focando somente naquele resultado que ele está visualizando. Quando o empreendedor ele tem uma meta muito bem definida, tá? E ele começa a fazer um trabalho de plantação dia após dia, com o objetivo final de uma meta única, sem ficar aí trocando de meta. A meta, é claro, ela pode ser uma meta assim em movimento, né? Mas o empreendedor ele tem que ter fixo, obrigada, ele tem que ter fixo em mente aonde ele deseja chegar, e com isso ele vai desenvolver, né, um planejamento, né, um plano para que ele possa realmente dia após dia plantar. E isso é uma das coisas que vai ajudar o empreendedor a se posicionar, né? Ele vai conseguir se posicionar e ele vai conseguir realmente vencer o desânimo, porque ele sabe onde ele quer chegar e ele sabe que ele está plantando. Então o desânimo vem quando ele olha e ele foca realmente naquele início, né? Naquele resultado inicial, né? E também o desânimo pode acontecer quando esse empreendedor ele se afeta muito fácil com as coisas externas, né? Inclusive na live anterior, se você não assistiu, ficou muito bacana, assista, tá? Eu tava falando assim, que esse empresário,
muitas vezes quando a gente fala empresário, né, é uma autoridade, o empreendedor é uma autoridade, em especial se ele tem ali colaboradores, ele mesmo se sente, né, o autossuficiente. Mas assim, esse empreendedor ele precisa ser trabalhado como pessoa física, tá? Tudo que ele reflete de resultado vem de um histórico dele de pessoa, não só de empresário. Tanto é que eu disse que ele pode fazer vários cursos, 1000 cursos, mas se ele não tiver o emocional para que ele possa desenvolver aquela atividade, ele não vai ter resultado. E aí o que vai acontecer? Ele vai passar uma vida inteira infeliz, patinando, sofrendo, e o pior, acreditando que isso é normal, acreditando que sofrer, acreditando que lutar, né? Essa palavra, inclusive, tem um vídeo também que eu falo sobre a palavra lutar. Depois que eu entendi o poder das palavras, gente, eu tomo muito cuidado com o que eu falo. E a palavra lutar, lutadora, eu eliminei de uma vez por todas do meu vocabulário. Porque a palavra lutadora, ela remete à dor, a sofrimento. Então, lá no inconsciente desse empreendedor, ele tá sofrendo, tá? Eu já passei por isso, gente. Eu falo porque, assim, eu já trilhei o caminho das pedras e hoje eu consigo ver um caminho muito melhor, muito mais tranquilo de se trabalhar, tá? Mas isso é trabalhado, isso é desenvolvido. Tá? Às vezes a gente até fala assim, mundo extraordinário, mas uma pessoa que de repente está numa situação muito ruim, né? Quando você escuta falar que mundo extraordinário, isso não existe. Existe, ele não é perfeito, mas ele pode ser o melhor possível, mas precisa ser trabalhado, tá? Então fique de regra isso para você, ele precisa ser trabalhado. Então, esse empresário também, que ele se sente desmotivado, o que acontece? Ele acaba se afetando. Ele acaba se afetando com as situações externas. Tudo que acontece externamente afeta ele de uma forma com que ele não tenha ânimo. Vamos dar um exemplo aí. Um colaborador que de repente não faz o trabalho que ele solicitou, então aí cria aquele desânimo. Aquele cliente que não fechou aquela venda, né? E ali o empresário fica se perguntando 1000 coisas. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E qual que é o maior problema de tudo isso, gente? Quando você coloca dúvida, é aí que realmente a coisa não acontece. Se você colocar dúvida naquilo que você tá fazendo, a coisa não vai fluir, a coisa não vai acontecer, tá? Então você já está matando todas as possibilidades do seu empreendimento ir para frente, de você ter resultados positivos aí com o seu empreendimento, tá? Por isso que é muito importante o empreendedor saber do seu valor. Por mais que as coisas não estejam indo como ele deseja, inicialmente, como eu disse, tendo uma meta clara, bem definida, aonde que ele quer chegar, o porquê que ele quer chegar nessa meta, e tendo plano de ação, você faz assim, ó, com desânimo, ó, elimina ele de uma vez por todas. Isso é uma das coisas que vai te ajudar realmente a eliminar o desânimo da tua vida, tá? Mas agora aqui vamos em frente, que ainda tem mais 10 coisas para poder falar para vocês. Então vamos lá. Quando uma coisa corre mal, quando as horas de trabalho já vão ali, ó, demasiadas longas, né? E a energia começa ali, você começa a sentir a energia se esgotando. E aí eu me lembro disso que eu vou contar pra você agora, né? Sei que assim, né, como já passei, muitos empreendedores têm momentos, sim, não tem jeito, de puro desânimo, nos quais se perguntam se escolheram o caminho certo, ou se terá chegado o momento, né, de voltar atrás, deixar de lado o empreendimento e voltar para uma rotina, né, de salariado, uma rotina de chefe ali acompanhando, uma rotina, né, de um colaborador. É complicado essa parte, né, gente? Para conseguir resistir e ultrapassar estes momentos de dificuldades, é bom recorrer a algumas armas secretas, que são as armas que eu vou compartilhar aqui com vocês aqui nessa noite, nessa live.
Com o passar do tempo, cada um aprende a adotar as suas, claro. Para cada um tem coisas que funcionam. Eu, por exemplo, tenho as minhas armas secretas que eu vou compartilhar com vocês, tá? Sei que ainda não construiu o seu arsenal. Se você ainda não construiu esse arsenal, trate de começar a construir agora para você, se blindar, fechar a sua alma e blindar de todas essas coisas que causam o desânimo, tá? Primeira delas, faça pausa. Antes de se deixar dominar pelo estresse, pare. Ponha de lado a responsabilidade. Tudo aquilo que tá ali, pesando nas suas costas, coloque de lado. Passe ali um tempo. Eu vou falar pra você 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, o quanto você aguentar. Fazendo algo que realmente você goste, para que você possa liberar a endorfina. Gente, para quem não lembra, a endorfina é o hormônio da felicidade. Então, é isso mesmo. Estimula ali a sensação do prazer, né, e do bom humor, a endorfina. E aí como que você pode estar trazendo aí a endorfina para sua vida? Você vai praticar uma atividade física, você pode também entrar em contato com a natureza, tudo isso traz endorfina. Ouvir uma boa música, dar um passeio, correr ou dançar, sei lá, fazer qualquer coisa. E aí quando você voltar para o trabalho, tudo vai parecer mais fácil, tenha certeza. Olha, é uma grande dificuldade, né, para o empresário. Eu já vi empresário aí falando que nem meditar consegue. Estão no futuro ou no passado. Elas não trazem a consciência, e isso também é uma das formas muito eficiente de você eliminar o desânimo da sua vida, porque quando você coloca foco, gente, é transformador. É uma coisa muito louca na cabeça. E aí você fala, que nem eu que já passei por esse processo antes, né, de desânimo. E hoje, com o processo que eu tenho a minha empresa, que eu levanto vibrando, feliz, né, de poder ter um empreendimento, visualizando ali as oportunidades que eu tenho, agradecendo a Deus, inclusive, pela decisão que eu tomei, porque não foi não foi fácil, é muito difícil, desculpa. É muito difícil, gente, você tomar decisão, arcar com uma responsabilidade, é algo no escuro, né, você não sabe se vai dar certo, essa é a realidade, até franquia, se o cara não souber administrar, né? Eu já fiquei sabendo aí de empresário que comprou franquia caríssima, tipo franquia de 3 milhões. E assim, faliu. Por quê? Porque a franquia também ela não anda sozinha. A franquia não anda. Precisa por detrás de ter uma pessoa que esteja tocando esse empreendimento, certo? Então, para isso ela tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar motivada, né? E o desânimo, ele realmente acaba com qualquer possibilidade, gente. Por isso que eu falei, eu vou trazer aqui o tema desânimo, né? Essa questão do desânimo, porque é o que realmente acaba com qualquer possibilidade, com qualquer chance de fazer com que o seu empreendimento tenha resultado, ok? Eu sei que é difícil praticar algumas dessas armas aqui secretas, né, conforme eu falei, eu sei que é difícil, porque que nem a pessoa, como que eu vou explicar? O empresário, todo mundo tem um caminho neural de determinada coisa, então ele tá tão, vou usar a palavra bitolado naquilo, ele tá tão ali, bitolado naquela adrenalina, naquela situação, que ele acaba não conseguindo fazer isso. Mas eu falo pra você, que está assistindo, se você fizer essa pausa, olha, você já vai ver a situação de outra forma, você vai voltar sim, e o desânimo com certeza vai ter diminuído, tá bom? Então faça pausas, nem que for ali, se você não pode ficar, eu sei que às vezes não dá para ficar 30 minutos, faz 5 minutos, coloca uma música ali, relaxa, tranquilo, e você vai ver o milagre acontecendo. Bom, aqui o segundo tenha boas conversas, tenha pessoas do qual você pode sentar, dar uma relaxada, conversar. Só dou uma dica, não vai falar dos problemas, não fale dos problemas. Tudo que você fala, tudo que você coloca foco, expande, guarda isso de uma vez. Tudo que você coloca foco vai expandir. Então, quando você fala do problema para alguém,
quando você comenta, você está colocando foco e vai realmente, a coisa vai parecer pior, né? E aí se você encontrar alguém ainda que é uma pessoa também que tem esse hábito de falar coisas, aí que a coisa estraga tudo. Então, tenha boas conversas com pessoas positivas, de preferência, tá? Pessoas ali que vão trazer coisas novas pra você. Esses dias uma amiga falou assim, Tati, na sua voz eu já sinto ânimo. Ela falou, ai, que coisa boa ouvir sua voz. Eu falei, nossa, e que coisa boa ter esse feedback, né? Porque no mundo em que a gente vive, e que nem eu tô falando aqui de, infelizmente, pessoas doentes emocionalmente, pessoas estressadas, pessoas depressivas, infelizmente, né? Porque o mundo, ele leva para que as pessoas se tornem assim, né? A situação, a rotina de vida, tudo faz com que o empresário, as pessoas levem para esse lado, né? A falta de amor, gente, é muita coisa. O humano precisa, nós não somos robôs, nós somos humanos. E a gente precisa, sim, de tudo isso para que a gente possa estar bem. Agora, se as coisas não acontecem, fazemos nós a nossa parte, fazemos o que nos cabe, o que está em nossas mãos, o que a gente já sabe que funciona. Eu sou aqui uma prova viva, né, do que funciona. E assim, gente, eu vou falar para vocês, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que eu esteja todo dia extremamente motivada. Opa, mas qual que é a diferença? Eu tenho consciência do que é que me desmotiva, eu tenho consciência. E aí, tendo a consciência e aí tendo a percepção, quando eu tenho a percepção, eu consigo, opa, peraí, eu vou entrar num grau de desânimo, então eu vou lá, eu já sei o que colocar na minha vida, que é o que me faz bem, é o que me faz feliz, né? Nessa quarentena eu fiz um monte de festinha, em casa mesmo, com meu esposo, com a minha mãe. Aí eu ficava pensando, nossa, quem tá assistindo vai falar, meu Deus, mas tem motivo pra ser feliz? Se não tem motivo, eu vou inventar um motivo pra ser feliz. Então a vida é assim, né? Tudo vai naquilo que você foca, tá? Aqui, voltando aqui pro assunto referente a conversas com pessoas motivadas, se você quer compartilhar os seus desafios, os seus problemas, eu sugiro que você faça parte de um grupo de empreendedores. Sim, por que não? Lá, de repente, uma coisa que é tão difícil para você, para outro empreendedor, é tão simples, e aí você tendo esse tipo de troca, de conversa, vai te abrir a mente, te expandir a mente para algo que você às vezes não tinha pensado, e aí você fala, nossa, como é tão simples, né? Mas converse com outros empresários, para que eles também possam trazer o desafio, e vocês fazem essa troca, é muito importante, ok? Terceiro, acalme a mente. Gente, eu volto a falar, eu sei que no momento ali não é fácil, mas é necessário. Uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vi gente, olha, presta atenção no que eu vou falar. Por que é tão difícil a pessoa, quando tá num desânimo, ela sair desse estado e dar um start assim? Por quê? Alguém sabe me falar? Eu vou até tomar uma água. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe uma coisa chamada vício. Aí você vai falar assim, Tatiane, vício alcoólico? Não. Vício por, sei lá, coisas ilícitas? Não é só isso. Essas são, né, são os vícios que todo mundo conhece, né? Mas existe um vício dentro de nós, cada um de nós carregamos um vício, que é essa questão dessa conexão com algo que a gente já tem na vida. Peraí, que agora ficou meio complicado, né? Vamos lá, vou tentar explicar aqui para ficar mais claro. A pessoa que ela vive, por exemplo, num estado ali de angústia, de depressão, de tristeza, né, de frustração, qualquer um desses sentimentos, que são sentimentos que a gente fala sentimentos disfuncionais. Existe um vício, tá? O seu cérebro, existe uma conexão nos neurotransmissores. Gente, eu vou ter que ir um pouco mais a fundo, porque eu comecei a falar, eu vou ter que falar, gente. Eu vou ter que falar, mas é legal de vocês entenderem, tá? Quando nós estamos conversando, quando nós estamos desenvolvendo uma atividade, imagina que você está dirigindo, você está desenvolvendo uma atividade. O seu cérebro, ele está em constante movimento, e aí tem os neurotransmissores. Ele joga aqui e o outro recebe. Jogou aqui, recebeu. Jogou aqui, recebeu.
tá? Isso é o neurotransmissor. Eles são viciados naquilo que você já vive. Olha que louco. Eles são viciados porque ele conhece somente esse caminho. Ele só conhece esse caminho aqui, tá vendo? Ó, tá transmitindo informação. Desânimo, tristeza, certo? Então, eles conhecem somente esse caminho. Por isso que é importante você fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal. Porque daí o que você vai acontecer? Você vai ensinar o seu cérebro a desenvolver novas conexões neurais. Legal, né? Isso aqui falando um pouquinho da neurociência. Novas conexões neurais. E aí com isso, só que assim, olha só. O cérebro humano, ele tende a voltar ao estado original. Por isso que existe você tem que ter uma persistência, tá? Por exemplo, você começou a fazer alguma coisa que deu certo, tá? Beleza, você acha que aquilo já faz parte da sua vida. Não, você tem que fazer e criar uma repetição de padrão para que aquilo realmente possa ser um padrão positivo na tua vida. Então, por isso que é tão difícil quando você tá como eu falei, num sentimento ruim, um sentimento tóxico, né? A gente fala que é um sentimento tóxico, e é um sentimento tóxico, porque eu vou até fazer uma live, acho que domingo, tá? Acompanha aí, você que gosta desse tipo de assunto, falando do estresse, gente, o quanto que precisa ser trabalhado o estresse na vida, tá? Você sabia que 90% das doenças vem do estresse? Todo mundo que chega no hospital, a cada 10 pessoas, 9 é por estresse. Entende? Então, são sentimentos tóxicos. Esses sentimentos causam doenças, gente. Qualquer sentimento disfuncional causa doença. E aí, quando você faz um trabalho diferenciado, que você começa a sair desse caminho neural para entrar num outro caminho neural, aí você tem que manter firme para que aquilo realmente possa fazer parte da sua vida, porque o cérebro humano, ele tem essa tendência a voltar para o estado original, que é o mais gostosinho, sabe, o mais confortável. O cérebro, ele já está viciado. Imagina uma coisa que você fez, vamos lá, a vida inteira de uma forma, a vida inteira. E aí você quer ter uma mudança, você precisa trabalhar essa mudança. Eu não vou falar lutar não, tá? Porque eu não uso a palavra lutar. Você precisa trabalhar e agir, fazer, tá? Se você quer ter uma mudança, você precisa até que uma hora esse caminho neural faz parte da sua vida, tá? Mas para isso você precisa colocar a persistência, tem que ter persistência, não adianta. Ok? E aqui, por isso que eu falei que é difícil, né? Porque é difícil porque o empresário, o empreendedor, geralmente ele é muito agitado. E é por isso, volto a falar essa questão aí do caminho neural que eu falei pra vocês da neurociência, né? Se ele não dá essa quebrada desse vício, que é um vício, isso é um vício. O nosso cérebro é viciado numa porrada de coisa que vocês não têm ideia. Sabe aquele docinho que você fala assim, eu vou comer, mas eu não vou comer? Isso é um vício do seu cérebro. E aí, se você não tem consciência, você vai lá e come. Até quando você tem consciência é difícil você não comer. Aí, eu falo porque eu tenho consciência, eu estudo sobre isso. Aí fica o que não é funcional também, tá? Aquela questão de ficar trabalhando, né? A questão do emocional. Mas quando você tem consciência, é muito mais fácil de você realmente colocar um basta naquilo, tá bom? Então aqui, ó, acalme a mente. Se sente que a sua cabeça não para, lembre-se de que há métodos simples para desacelerar. Às vezes eu vejo o empresário querendo colocar um monte de coisa na vida. Na verdade, ele precisa tirar. Tá? Então vamos lá, aqui tá falando: quer ser adepto da meditação e goste de passar alguns minutos em recolhimento. Quer prefira dedicar-se a uma ocupação que acalme, o importante é realmente relaxar. Gente, eu tenho pra não começar o dia na loucura, né, não cair na vibe de já chegar
e fazendo tudo, tudo ao mesmo tempo, né? Que nem aqui tá falando que a cabeça não para. Esses dias eu tava estudando e eu vi um grande pesquisador falando que a nossa cabeça parece um macaquinho. E aí eu quero que você comece a prestar atenção nisso. O que é um macaquinho? Você pensa assim, ó. Vamos supor, eu gosto de comer tal coisa, hoje no almoço eu vou comer tal coisa, aí você fala, pô, mas a minha mãe faz, mas a minha mãe não sei o quê, mas não sei o quê, não sei quem, mas a cabeça vai. Então, aí eu falei, poxa vida, realmente, o nosso cérebro, ele se assemelha realmente a um macaquinho, que ele fica pulando, tá? E gente, olha só, num dos meus estudos eu vi que a gente demora 5 minutos para você se concentrar novamente naquilo que você estava fazendo. Então, por isso que fala que é muito importante a questão do foco, tá? E volto a falar, é fácil? Claro que não. É possível? 100% possível, mas tem que ser trabalhado e tem que ser trabalhado. Não adianta falar pra você que é fácil, né? Mas o que eu faço? Qual é a arma que eu uso? Eu faço o Mindfulness, né? Que na verdade Mindfulness tem gente que entende como meditação, mas na verdade a meditação ela tem várias linhas, tá? Ela tem vários segmentos de meditação. O Mindfulness é você prestar atenção no que você está fazendo. Que nem agora eu tô aqui, tô falando com vocês, tô fazendo uma live, conversando, né, com vocês, e eu tô olhando aqui, prestando atenção no ambiente onde eu estou, tá? Prestando atenção aqui no meu cabelinho. Ok, tô vendo aqui o meu celular, tô vendo o meu copo com água. Isso aqui eu tô prestando atenção no meu presente momento. Isso é Mindfulness. Isso é Mindfulness, você trazer atenção pro presente momento. Boa noite para quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Então, Mindfulness, eu tô falando aqui do Mindfulness. Então, de manhã, eu tenho o meu ritual matinal, sim, e eu vou falar para vocês. Por isso que eu falo que é treino, gente. O quanto melhorou o meu desempenho como profissional, o quanto melhorou o meu desempenho quando eu passei a ter esse ritual matinal. O que eu faço de manhã? Eu faço a minha oração, tá? E eu faço o meu Mindfulness. Quando eu consigo passar mais tempo fazendo Mindfulness, às vezes eu faço 20 minutos. É mais ou menos, gente, uns de 30 a 40 minutos de preparação para começar o meu dia. Olha, faz toda a diferença, vocês não têm ideia a diferença e a produtividade que é você fazer o Mindfulness, tá? Claro que no começo você vai fazer, você não vai conseguir, tem gente que tem dificuldade, não consegue, gente, mas é a melhor coisa que eu faço na minha vida de manhã, é o meu momento comigo, meu momento Mindfulness, aquele momento em que eu percebo que eu estou viva e que eu estou ali, né? É muito importante, Mindfulness. E aí você acalma a mente e você libera todo tipo de pensamento. Tati, é fácil? É uma prática constante. Quando você vai pra academia, se eu chegar pra você e falar assim, é fácil pegar 10 quilos? Não sei, depende de quanto tempo que você tá lá já malhando. Se você já tá lá um ano na academia, pegar 10 quilos pra você vai ter um tipo de dificuldade. Se você já está há 2 anos pegando um pouco mais de peso, 10 quilos para você vai ser outra dificuldade. Então, é prática. É a mesma coisa que você treinar o seu, né? Você tá lá na academia treinando seus bíceps, seus músculos. É o mesmo procedimento. É treino. E chega uma hora que a coisa fica muito forte. É muito gostoso, tá? Então, de manhã eu faço o meu Mindfulness e à noite eu faço meditação. Não é toda noite, tá? Eu ainda preciso colocar realmente mais meditação porque, gente, é maravilhoso, tá? Acalma mesmo, tá bom? Bom, aqui o quarto, reveja as prioridades. Um momento de desespero surge quando sentimos que estamos a perder o nosso controle. É verdade. Para recuperá-lo, nada como sentar-se e rever os seus objetivos e as suas prioridades, é claro, né? Se você não está conseguindo realizar tudo o que você planejou, reformule o plano, tendo em conta uma perspectiva ali mais realista do tempo e de recursos que você dispõe. Gente, o empresário, se você perguntar assim para o empresário, o que é importante de você fazer? O que ele vai falar? Alguém sabe aí?
ele vai falar que tudo que ele faz é importante. Tudo. Você já ouviu falar da lei de Pareto? A lei de Pareto fala o seguinte: 20% do seu esforço representa 80% do seu resultado. Matador, né? Lei de Pareto, para quem não conhece aí, pesquisa depois mais a fundo. 20% do seu esforço representa 80% do seu resultado. Desculpa. E o que isso quer dizer? Tudo é importante? É claro que não. É claro que não, né? Tá o meu amigo Fernando aqui, a gente conversava muito sobre as pedras grandes, né? Quais são as pedras grandes do seu dia? Se você falar que tudo é prioridade, aí você está apagando incêndio. Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Eu vou falar pra vocês. Existe sim um estresse normal, né? De você fazer a coisa acontecer, gente. Mas quando é muito grande, o que vai acontecer? O corpo chega uma hora que não aguenta, gente. E aí você para pra pensar, né? Que nem aqui eu tô falando do desânimo, né? Domingo é minha live falando aí do estresse. Quando você tá num processo de desânimo, gente, isso é extremamente ruim pro seu organismo, tá? Isso é ruim. Então, se você é aquela pessoa que fala assim, tudo é importante, tem algumas coisas que estão acontecendo com você. Você não sabe dizer não, você não sabe priorizar o que realmente deve ser feito, tá? Lembra-se que o empresário ele tem que estar mais na parte administrativa. É claro que no começo ele tem que estar na parte operacional. Não tem jeito, mas ele tem que ter um plano, um objetivo de falar assim, eu quero chegar em determinado local, determinado lugar. Mas para isso eu preciso montar uma equipe, aí ele vai montando quebra-cabeça e ele vai e consegue, né, meio que se livrar dessa carga pesada. Porque você tem que entender que isso é por um período, não pode ser para a vida inteira, ninguém vive assim, aí você não pode ficar doente, aí você não pode tirar férias, esse empresário aqui é aquele que não sai de férias, né? Não pode nem ficar doente, porque senão a empresa para tudo, né? Então, reveja as prioridades. O que é a prioridade? Na minha opinião hoje, como empreendedora, é você focar na parte estratégica. Eu falo que é a parte mais bacana ainda do empresário, o que ele tem que fazer. Porque, na verdade, se você perguntar qual que é a função do empresário, gente, eu na maioria das vezes, a gente não pode generalizar, né? Mas na maioria das vezes eu vi empresário apagando incêndio, tá? E achando que tá administrando a empresa. Ele apagando incêndio e ele achando que ele tá administrando a empresa. São coisas diferentes, certo? Então, reveja as prioridades, reveja aquilo que é prioridade para você e coloque em prática e entre em ação agora, tá bom? O quinto, concentre-se no que você conseguir fazer, tá? Em vez de focar no que não está conseguindo fazer, faça uma lista do que você concretizou durante os últimos dias e últimas semanas. O melhor é manter atualizado uma lista de objetivos e tarefas e ir riscando tudo. Gente, isso é maravilhoso. Tudo que você cumprir. A autoconfiança constrói-se dia após dia, a partir de pequenas vitórias. É isso mesmo. Agora há pouco eu estava falando um pouco de neurociência, né? De como o nosso cérebro trabalha. E quando você coloca essas metas e você vai riscando, você está trazendo como que eu vou falar? Você está trazendo coisas boas para o seu cérebro, é o invertido, né? Porque assim, quando a pessoa está no desânimo, ela tende a permanecer. Para ela dar o start e sair é muito difícil, por causa daquilo que eu falei do cérebro, né? Que ele é viciado. Então, quando você coloca pequenas metas e você vai fazendo, e você visualiza, e você risca, aquilo vai te liberando endorfina. Então aquilo vai trazer prazer para você. E aí você começa a mudar todo esse sentimento de desmotivação. Coloque pequenas metas, né? E se concentre, não coloque 10 mil metas por dia, não. Coloca uma
ou duas, né, uma de manhã, uma à tarde, para que você possa ir fazendo bem feitinho. Gente, isso é maravilhoso, eu já fiz. Dá uma alegria que você não tem ideia. O cérebro fica feliz pra caramba quando você faz esse tipo de lista e vai riscando, né, o que você já conseguiu fazer, o que você já conseguiu realizar. E por isso que é tão importante colocar as pedras grandes nas suas atividades, né? Por isso que é tão importante colocar essas pedras grandes, porque daí você realmente se concentra em fazer aquilo que é importante para você e em prol da sua meta, da onde você quer chegar, do seu objetivo, certo? Bom, no sexto, isso aqui é importante, quer dizer, tudo é importante, porque na verdade é um conjunto, né? Uma coisa que eu falo, às vezes a pessoa quer ele quer assim, como que eu vou falar? Um mapa da mina, como ter sucesso. Gente, sucesso são várias coisas que você constrói um sucesso. Não é uma só, você não vai ter sucesso se você construir uma coisa bem feita. Você tem que ter vários pilares bem feitos. E esse aqui é um deles, tá? Pare de se culpar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não consegue cobrar o seu colaborador ali de forma que ele faça aquilo que você pediu. Suas vendas ali não estão ali como você deseja, né? E aí, de repente, também você manda um e-mail para uma pessoa errada, postou alguma coisa no Facebook com uma ortografia ali escrita de forma errada. Gente, o que não dá para arrumar? Paciência. Há que aceitar que às vezes as coisas acontecem e é necessário continuar a caminhar, continuar a trabalhar. Dê a si próprio o direito de vez em quando, se enganar. Então, quanto mais você se culpa, quanto mais você fala, mas você fez errado, você é um burro, é aquela conversa interna, sabe? Você é incompetente, você não nasceu para isso. Não, você precisa de um sócio porque você não tem capacidade para tocar o empreendimento sozinho. É aquele diálogo interno. E aí você fica ali se culpando e trazendo... O que de repente já tá ruim, você piora com seus pensamentos. E o pior é algo inconsciente, você não percebe. Ele tá ali regendo, dominando a sua vida. Por isso que eu volto a falar, e eu vou falar 1000 vezes. O empresário, ele tem que ser trabalhado. O empresário, o gestor, né, o gerente, o supervisor, ele tem que ser trabalhado primeiro como pessoa, o emocional. A gente ouve muito uma palavrinha linda chamada inteligência emocional, né? É uma palavra bonita. Que essa palavra eu vou falar pra você, deveria se ensinar na escola. Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente deveria aprender na escola, e uma delas é a inteligência emocional, né? Inteligência emocional, parte financeira também eu acho que tinha que ter na escola, já fica aí se tiver alguma autoridade assistindo, parte financeira. E outra coisa também que eu penso que é muito importante, não tem nada a ver com o tema, mas eu tava até comentando essa semana com meu esposo, algo que realmente era bom aprender. Os filhos cuidarem dos pais. Esses dias também eu estava lendo um artigo que falava sobre isso, que as crianças não são treinadas, elas não escutam sobre cuidar dos pais quando ficar mais velhos, né? Eu cuido da minha mãe é idosa, ela tem problema de saúde e eu cuido dela. E para mim é extremamente natural, mas para outras pessoas que não, de repente não têm essa consciência, é importante que se desenvolva. Tanto quanto a inteligência emocional no seu empreendimento. Para você ter resultado, você tem que estar forte aqui emocionalmente. Tem que estar forte. Tem que estar forte, não adianta. Se você ficar se culpando, e é que nem eu falei, é algo extremamente mortal e é algo que as pessoas não percebem. O pensamento está ali regendo tudo que você está fazendo, e só quando a gente faz um treinamento, né, de inteligência emocional, nos meus treinamentos eu desenvolvo muito isso. Inclusive tem uma ferramenta que você vai, uma ferramenta top de linha, que você vai ver como que está, né, o seu emocional. A inteligência emocional é você saber tirar o melhor proveito de você e tirar o melhor proveito das outras pessoas também. E isso é inteligência emocional, tá? Então tem uma ferramenta que ela faz esse tipo de análise, você vai se analisar. Então não vai ser eu que vou chegar para você e vou falar, olha, é assim, assim, assim. Não. Com a ferramenta você vai ter a consciência e aí você consegue dar um passo à frente e começa a mudar, tá? Porque daí daquele momento você começa a ter consciência. E o mais importante, o primeiro passo, se você quer chegar em algum lugar, né? A mesma coisa até uso aí a metáfora do GPS.
vamos falar metáfora do Uber, né? Se eu chegar, para você pedir um Uber, você tem que primeiro mostrar onde você está e depois você já coloca para onde você vai. Agora, se você, presta atenção, isso aqui virada de chave, tá? Se você não sabe para onde, aliás, se você não sabe onde você tá, como que você vai sair de algum ponto para ir para outro ponto? Sacou? Então, por isso que é importante você ter 100% de consciência. Tem gente que fala, eu tenho consciência. Gente, olha, eu vou falar pra você, quando você faz um trabalho profundo aí de desenvolvimento pessoal, você percebe que realmente muita coisa que você acreditava não é, e você descobre também muitas coisas que estavam ali escondidas e que estavam ali prejudicando a sua vida, certo? Isso é uma delas que eu tô compartilhando com você. A questão de você se culpar, né? Se a situação já tá ruim, você ainda fica se culpando. Tem até um livro que foi uma grande virada de chave na minha vida, gente. Chama O Jogo de Tênis Interior. Fica a dica de livro aí pra você. Ele fala justamente dessa questão de você se culpar. Quanto mais você se culpa, mais você está reforçando esse sentimento negativo em relação a você, certo? Então não se culpe, se der para ir lá e arrumar, arrume, traga isso como aprendizado. Se não der para arrumar, traga como aprendizado. De uma próxima, faça diferente, mas não se culpe, ok? A 7ª, tente outra vez e outra e outra e outra e tente outra vez e quantas vezes forem necessárias, tá? A repetição, gente, é uma arma infalível para vencer essa insegurança, né? Só nos sentimos realmente confiantes a fazer alguma coisa depois que a gente faz ali, diversas vezes. Se você não conseguir fazer bem feito dessa vez, pratique. Pratique tantas quantas outras vezes for necessário. A questão da repetição. A gente só se torna bom em algo se a gente realmente repetir, fazer aquilo diversas vezes, né? Ninguém nasceu sabendo. Você pode ter uma predisposição para uma determinada tipo de situação, um determinado comportamento, mas muitas coisas a gente pode desenvolver sim, né? Inclusive é uma mentalidade aí de você falar assim, poxa, se uma outra pessoa faz, eu também posso. Se outra pessoa desenvolveu, o que eu tenho de diferente da outra pessoa? Eu não tenho nada, eu tenho a mesma capacidade. Isso é muito legal, né? E aí você consegue realmente eliminar o desânimo se você começa a praticar, porque daí você entra Lembra que eu falei da questão do cérebro, que você coloca pequenas doses ali de coisas boas no cérebro? E aí quando você faz isso, você cria um fluxo de coisas boas acontecendo, tá? Então, faça quantas vezes for necessário. O 8º, diga a si próprio que é capaz. Gente, parece uma coisa tão simples, né? E pode ser que muitas pessoas que escutem isso duvidem do poder, né? Vou falar do poder que todas essas ações têm sobre as nossas vidas, tá? Aqui parece uma coisa tão simples. Diga a si próprio que é capaz. Quando está sozinho, o que você fala para você mesmo, hein? Aproveitando para perguntar. Quando você está lá sozinho, quando você está sozinha, o que você conversa com você sobre você? Tá? Mesmo que não queira admitir, fale sozinho, fale. Pense nisso. O que vem à cabeça quando você olha no espelho, quando você está sozinho? Você se acha uma pessoa vitoriosa? Como que você se comporta? Inclusive, olha só, deixa eu trazer uma dica aqui que eu lembrei. Às vezes a gente pensa assim, eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma coisa, eu tô desanimado. O tema da live eu estou, desanimado e tal. Mas eu vou fazer uma coisa quando eu estiver animada. Não, é o invertido. Você faz para se animar, entende? As pessoas veem essa situação da forma invertida. Quando eu estiver animada eu vou fazer uma academia lá quando eu estiver animado. Não, você precisa fazer para estar animado. Então, por isso que a decisão de fazer algo é mais importante do que você estar bem naquele momento.
Porque quando você começar a fazer, você, ó, deu start ali, já era. Aí você vai que vai, e só pegar e ter consistência, já era. Você vai conseguir ter um resultado diferente. Entende? Então aqui, ó, você falar para si que você, né, você é capaz, isso aqui é extremamente importante, gente, porque a gente fala tantas vezes, tantas coisas negativas sobre nós mesmos, né? E nesse momento, quando você tá fazendo isso, você tá substituindo aqueles pensamentos negativos por pequenas frases de encorajamento, que podem sim ajudar e vão aumentar a sua autoconfiança, e você vai vencer o desânimo. Gente, técnica, tá? Vai pro espelho e fala o quanto que você é importante, fala o quanto que você se ama. Parece coisa de louco, mas ó, só falo uma coisa pra vocês. Funciona. Isso é o que importa. Funciona. Já cansei, gente, de chegar, né, quando eu comecei lá em vendas, eu ia pro espelho e falava assim, olha, hoje vai ser um dia extraordinário, vai entrar uma venda de 10 mil. Eu falava comigo. E era uma coisa muito louca, gente, porque assim, às vezes passava um dia, 2 dias, eu falava, e eu meu pensamento ali, não, vai entrar essa venda de 10 mil. Gente, podia passar 3 dias, mas entrava uma venda de 10 mil. Então, volto a falar, olha o poder que a palavra tem. A palavra e o pensamento, foi feito um experimento, a palavra tem o mesmo poder que o pensamento. A palavra tem o mesmo poder que o pensamento. Se você está fazendo uma oração falando, se você está fazendo uma oração em silêncio, tem o mesmo poder, tá? Eles são matéria da mesma forma. Aí eu já tô entrando aí em física quântica, que eu amo física quântica, eu estudo há muito tempo. Tá? Mas fale pra você. Agora, por exemplo, tá? O que não pode é você falar e soar falso pra você bater aquela coisa, ai, mas eu tô mentindo pra mim. Aí você piora a sua situação, tá? Não faça isso, não faça. O que você pode fazer no lugar se bater essa sensação, né, de, ai, eu tô falando, mas isso aqui não, eu tô sendo falsa comigo. Você pode dizer o seguinte, eu estou em processo de, tá? Inclusive foi até feito um experimento, se a pessoa falar algo que realmente ela não se sente bem, isso pode agravar mais o caso da pessoa, tá? Dependendo aí do grau em que ela esteja. Então, funciona, mas se você sentir que é muito falso pra você, você fala o seguinte, eu estou em processo de, tá? Por exemplo, vamos supor que você não tenha disciplina. Você pode falar, eu estou em processo de desenvolver a disciplina. Tá? Se de repente você falar, eu sou disciplinada, né? Você fala, ai, mas eu não sou disciplinada, eu não sou disciplinado. Então bate aquela coisa assim, tipo, ai, você tá mentindo, né? Você tá tentando me enganar. Então você fale, eu estou em processo de, isso é funcional. Funciona aqui, ó, uma maravilha. Bom, 9, faça e releia a sua carta de motivação. Pode parecer, sim, um pouco estranho, né, que eu tô falando. Mas alguns especialistas ali em autoconfiança, eles recomendam, sim, que escreva a si próprio uma carta ali enfatizando os seus pontos fortes, sim. Assim poderá recorrer a essa carta sempre que se sentir, quando você estiver se sentindo inseguro. Bom, gente, eu tenho, na verdade, eu vou até compartilhar com vocês, eu tenho um baúzinho das coisas boas que aconteceram comigo. Então, o dia que eu tô um pouco triste, que nem eu falei, a gente é humano, né? Todos nós somos humanos. E é claro que ter momentos de tristeza faz parte. Agora, o que você não pode é permanecer na tristeza. Você tem que trabalhar para, ó, desceu, subiu, tá? Tem inclusive até um livro que chama Picos e Vales. Recomendo para você também. Que fala justamente desse sobe e desce da vida, né? Não tem jeito, gente. Uma hora ou outra alguma coisa acontece, você tá bem, né? Então não somos 100% motivados, não tem como, né? Já até me perguntaram uma vez, Tatiana, mas você só posta coisa de motivação, assim, que na verdade o meu trabalho não é motivacional, tá? O meu trabalho é de transformação. O trabalho que eu faço de mentoria é para transformar, sim. Eu assino embaixo e eu dou garantia que é transformado. A cada sessão, a transformação é absurda, absurda. Então, me perguntaram assim, né, a grosso modo, Tatiana, mas você tá todo dia motivada? É claro que não. Oxe, eu sou humana também,
né? Não tem como estar todos os dias motivada. Mas a gente tendo o caminho, reconhecendo, sabendo o que causa a desmotivação, sabendo como resgatar a motivação, inclusive já faz uma análise aí na tua vida, né, para você empreendedor, o que é, você já parou para observar o que é que te faz feliz, que te faz motivado? Aqui eu tô trazendo 9 não, desculpa, falei até agora, né, 9, que são 10. Mas assim, veja o que faz sentido pra você, o que é bom pra você, o que te faz feliz. Toda vez, por exemplo, que eu tô num estado de alegria muito grande, num estado de euforia, eu paro pra prestar atenção. Por que eu tô tão feliz? E aí, é uma arma minha. Quando eu não estou tão bem, eu coloco aquilo que eu sei que me faz feliz, tá? E funciona super bem, porque eu tenho consciência do que me faz estar bem, estar motivada. Então, Tatiane, você está sempre motivada? Não, tem dia que eu não estou 100% motivada, mas eu sei o que me motiva, então o que eu faço? Eu controlo meu resultado, eu domino meu resultado. Eu só fico hoje realmente triste, desmotivada, chateada se eu quiser, porque eu já sei todos os arsenais, as armas que eu tenho para poder trabalhar e mudar de uma vez por todas, né, esse momento de desânimo. Eu tenho consciência e eu já sei qual o caminho, eu já sei das ferramentas, das armas que eu tenho para poder trabalhar sobre isso. Inclusive no treinamento fechado, gente, tem uma ferramenta que você faz uma análise muito profunda das suas emoções e aí você também consegue mensurar o quanto que essa emoção está sendo prejudicial para a tua vida. Tem emoção que acaba com a tua vida, gente, tá? Então aqui você tá trazendo emoções inteligentes pro seu dia a dia. Então essa carta de motivação, eu tenho o meu baúzinho, onde toda vez que acontece uma coisa maravilhosa, alguma conquista, algo que eu queria muito, né? Eu vou lá e coloco meu baúzinho, inclusive agradecendo a Deus, né? Independente da sua religião, não sei sua religião, eu vou lá e agradeço a Deus, porque quando eu tô um pouco desanimada, eu vou lá e pego esse baúzinho e eu olho aquelas coisas e eu falo, nossa, eu tenho simplesmente 10 mil motivos a mais para agradecer, para estar feliz, do que para estar aqui nesse sentimento aqui ruim, desanimada, chateada, frustrada, certo? Então, funciona. Gente, parece, as coisas são tão simples, né, que às vezes põe em dúvida. Eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso? Né, um gestor aí de uma empresa grande, eu vou fazer isso? Então, e aí por essa arrogância, né, que é a palavra que a gente usa, né, de não confiar no processo, fica sofrendo pro resto da vida. É uma escolha. Cada um tem a sua escolha, não é verdade? Como eu tenho um conhecimento, já passei por isso, estudo muito sobre isso, a minha função é estar aqui realmente compartilhando com vocês, orientando e trazendo realmente o que eu sei, né, o que eu já vivi na prática e o que eu sei que funciona. Mas para isso você tem que ter humildade, né, de aceitar e fazer e colocar em prática, porque senão se você ficar só no ouvir, beleza, entendi, não praticar o que eu tô falando, você não vai ter resultado, tá bom? Já vou até deixar uma atividade para você. Acabando essa live, pega ali e faz um exercício, anota todas as coisas boas que você tem na vida, certo? Aí você já tá colocando em prática o que a gente tá falando aqui, tá bom? Bom, e o 10º? Recorra a frases, posts e vídeos inspiradores. Gente, isso aqui funciona por demais, tá? Aqui na internet está cheia de excelentes fontes de inspiração e também de motivação. Habitue-se a recorrer a bons materiais, né? Tem muita coisa, gente. Muita coisa desse tipo. E aí, o que você pode fazer? Você pode guardar também. Quando você vê algo que te ajudou, um vídeo ali que foi bom pra você, guarda esse vídeo, né? Tem lá os favoritos, uma pasta, em algum lugar que seja fácil para depois você recorrer, caso você esteja novamente em um dia ali de desânimo, tá?
Então é importante sim. Eu já assisti diversas vezes vídeos, às vezes quando eu tô um pouco triste, eu coloco esses vídeos motivacionais que são bons, mas lembre-se, né, que motivação, eu falo a palavra motivação, mas ela eu gosto mais da palavra transformação, porque é o que realmente faz, né? Aqui a gente tá falando realmente um pouco mais de motivação, que é aquele momento, você trabalhar aquele momento, daquele momento em que você não está tão bem, né, que você se sente desanimado. Certo, pessoal? Bom, se você que está assistindo a live gosta desse tipo de assunto, eu gostaria de conhecer um pouco mais de você. Vai lá na minha biografia, lá embaixo, né? Tá escrito lá, mentora de empreendedores. Embaixo tá escrito, na minha biografia, para que você possa preencher um formulário. Eu gostaria de conhecer um pouco mais você, eu gostaria de entender um pouco mais os seus desafios como empreendedor. Então vai lá, se inscreve se você gosta. E outra coisa, gente, tem muita gente que está aqui assistindo a minha live, né, segundo as minhas estatísticas aqui do meu Instagram, e que não está inscrito. Vai lá dar um clique no seguir, se inscreve aqui no canal. Não só assiste, mas clica, tá bom? E aí você vai receber de primeira mão toda vez que eu postar um vídeo, fazer algum post. Eu trago muito material. Volto a falar, não é material motivacional. Os meus posts eu trago realmente de conteúdo para poder trazer o melhor para você. É conteúdo na prática, coisas que eu vivi, né? Eu tenho muito ainda o que crescer, muito ainda o que superar como pessoa, como profissional, então nem se fala. Mas o que é bacana é que hoje eu tenho uma visão muito clara da onde eu tô e da onde eu quero chegar, e eu vou chegar. É fato. Por quê? Porque eu tenho um plano de ação muito bem estruturado, muito bem montado. E isso realmente traz uma motivação muito grande, porque quando você acorda, né, eu quero até te perguntar, você que acorda aí, quando você acorda de manhã, você acorda assim? Ou você acorda, yes, começou mais um dia, uhul! Sonhos, vamos lá, vamos plantar os sonhos, vamos realizar, fazer a coisa acontecer. Como que você começa seu dia? Compartilha comigo aí. Então, se você começa assim, você precisa mudar muita coisa, porque o resultado ele não vai vir se você estiver assim. O resultado só vem se você estiver trabalhando com energia, com sangue no olho ali, com força, com adrenalina, com entusiasmo. Essa é a palavra, uma palavrinha que faz toda a diferença no mundo do empreendedorismo e que poucas vezes as pessoas param para reparar. Elas acham comum, elas acham normal trabalhar ali de forma sem gosto pela vida, empurrando com a barriga, né? Muitos empreendedores empurram com a barriga às vezes. Tá vendo um problema? Não é você ver o problema e você fingir que não tá vendo, né? Nada disso, tá? Mas é você não se abater pelo problema. Tem uma diferença muito grande. Não se abater com o problema, tá? Não é fingir que não tá vendo. Se o problema existe, ele tá ali e ele tem que ser arrumado, tá? É fato. Mas é você tentar visualizar o mundo, a vida de outra forma, com outros olhos, tá? Que faz toda a diferença, certo? Então, gente, vai lá, se inscreve na minha bio agora, não deixa passar, eu quero conhecer um pouco mais de você, e por que não, quem sabe, trazer muito conteúdo aí, mais conteúdo, falando sobre o tema. Se tiver alguma dúvida, né, entre em contato, eu vou ficar muito feliz. Tem o link também do meu WhatsApp. Entre em contato, fique à vontade, vai ser um prazer conversar contigo e conhecer você um pouco melhor, e conhecer também os seus desafios, as suas dificuldades. Eu passei muita dificuldade inicial e agora estou numa fase aí superando, que nem eu falei, tenho muito que crescer como empreendedora, mas eu acredito que aonde eu cheguei já aqui, muitos empreendedores gostariam de ter chegado onde eu tô. Então é por isso que eu tomei como missão realmente compartilhar tudo que eu aprendi, porque é muito difícil, gente, mas é possível, acredite, tá bom? Pessoal, olha, deixa eu falar uma coisa também. No sábado eu vou fazer uma live forte, referente aí, falando do empreendedorismo feminino, tá? Para as mulheres, mês rosa, né? Outubro rosa, que é o mês Outubro rosa. Eu vou trazer uma informação aí bombástica, tá? Eu não sei nem se eu vou deixar gravado o vídeo. Assista na parte da manhã, eu ainda não sei o horário, depois eu vou postar na parte da manhã, mas assista, porque é uma informação que pode salvar vidas, tá?
tá bom? Então, como eu disse, tomei como missão compartilhar sempre o melhor para vocês. É uma coisa que eu pratico, e mais do que lembrar as pessoas, as mulheres, né, que tem que fazer o exame aí de mama, trazendo algo na prática que você pode começar a partir de sábado, quando eu passar a dica para vocês, tá bom? Um super beijo, gente. Bom final de semana, tá? Sábado tem live, domingo acredito que tem a live também, e a gente vai se falando. Um super prazer. Agradeço imensamente a todos vocês que estiveram aqui na minha live. Muito obrigada, minha gratidão de coração aberto a todos vocês. Fiquem com Deus e foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite, tá bom? Super beijo e até a próxima. Até mais.